Olá, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você participe, para que você ouça essa ministração, essa palavra. Uma palavra que vai edificar o seu coração, fortalecer a sua fé, vai deixar você muito mais pronto para ser exatamente quem Deus quer que você seja. Participe com alegria, abra o seu coração, sinta-se desafiado em o nome de Cristo Jesus. Amém.
Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos um pensamento, uma reflexão. E eu já tenho compartilhado algumas vezes com os irmãos, experiência pessoal de vida cristã, comentando que eu tive o privilégio de nascer em um lar cristão, desde pequenininho, foi criado dentro da igreja, e isso é uma bênção, e isso traz consigo algumas experiências, algumas vivências. Já compartilhei com os irmãos um testemunho pessoal de desafios também nesse ambiente, nessa situação, e algumas descobertas que a gente vai tendo. E eu queria trazer hoje um pensamento, uma avaliação, uma reflexão a respeito de dois valores que eles nos desafiam na vida cristã. São duas características que nós devemos ter, mas que muitas vezes temos alguma dificuldade de conciliar essas duas características. A gente passa por alguns embates, algumas lutas, às vezes uma dificuldade de compreender qual é a forma divina de viver essas verdades, esses aspectos de caráter. Em alguns momentos a palavra de Deus ela vai nos orientando e vai nos dizendo e mostrando que a vida cristã é uma vida que nos leva a uma consciência de que em nós mesmos não existe capacidade. Nós, por nossa força, nós não temos êxito. Que não existe uma competência suficiente na minha vida e na sua vida para realizações. Que nós precisamos, inclusive, saber disso. A Bíblia, em vários momentos, nos leva a ter um posicionamento de humildade, de reflexão, de posicionamento, de reconhecimento de que não somos nada. De que não existe capacidade em nós mesmos. Que nós devemos ter um posicionamento de humildade, de quietude, de temor a Deus, uma consciência assim, onde eu sei que eu não sou, eu sei que eu não posso, eu preciso me render e entregar os meus esforços e saber que eu não consigo. A vida cristã traz esse valor, traz consigo essa reflexão, esse pensamento e a necessidade de ter essa consciência de que nós não temos em nós mesmos capacidades. Por outro lado, em outros momentos, a palavra de Deus diz que nós devemos ser fortes, que nós devemos ser ousados, que nós devemos ser corajosos, que se nós tivermos fé como o tamanho de um grão de mostarda, nós vamos mover montanhas de lugar, que nós somos mais do que vencedores, e que nós devemos caminhar em frente, e que nós vamos pisar sobre o inimigo. E aí, de repente, tem duas posturas, uma de humildade, uma de quietude, uma de temor, e a outra, seja ousado, avance, seja forte, você vai vencer, você é mais que vencedor. E na vida cristã, na jornada cristã, nessa experiência de vida cristã, eu já em vários momentos percebia uma certa dificuldade de alinhar, de conciliar essas duas atitudes. Porque em alguns momentos, quando eu tinha muita consciência de humildade, eu não consigo, eu não posso, do meu jeito não funciona, do meu jeito não dá certo. Aí vinha um desafio, eu olhava, já perdi. Vinha uma luta, uma adversidade, eu falei, mas quem sou eu? Não consigo mesmo. E aí de repente, não, mas você tem que ser corajoso. Não, então tá bom, então eu vou ser corajoso, então eu consigo, então eu vou, então eu posso, então agora, vamos lá. E surge um desafio, agora eu consigo, eu treinei, eu li, eu fiz um curso, eu participei do ILE, e agora eu estou preparado, agora nós vamos em frente, agora eu faço, agora eu posso, agora eu consigo. E eu esquecia da humildade, e dava com a cara na parede. Então, eu não sei se você já passou por isso, de repente, quando você tem muita consciência de que você não consegue nada, de repente falta coragem. E quando você tem muita coragem, está faltando humildade. E aí, mas espera aí, a Bíblia ela propõe essas duas posturas, ela fala dessas duas características na vida do cristão. Como conciliar, como ter essa plenitude, essa completude para uma vida cristã saudável, madura? Vamos ver alguns textos para
para eu mostrar um pouquinho como a palavra fala a respeito disso, né? João 15, 5, a parte B do versículo, mas deixa eu ler inteiro, mas quero focar principalmente no final do versículo. Jesus dizendo: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está dizendo na sua cara, na minha face: você não consegue. Vocês sem mim não conseguem fazer coisa alguma. Você sozinho é um incompetente. Você não tem capacidade. Sozinho não vai dar certo. Jesus falando para mim e para você. Veja esse outro texto em Colossenses 3,12, que diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A Bíblia está dizendo: mansidão, paciência, humildade. Quietinhos. Quietinhos. Ainda mais vemos em 2 Coríntios 7,1: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Percebe que são alguns textos, escolhi aqui, mas vários outros, que vão nos ensinando nessa postura, de humildade, de rendição, de temor, de dependência, de consciência de que nós nada somos. Por outro lado, aí nós encontramos outros textos, outros versículos que de repente vêm nos dar um empurrão. Romanos 8,37 diz assim: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se por um lado eu não posso coisa alguma, mas nele eu posso todas as coisas. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 6 e depois o 9, olha o que Deus diz para Josué, e na verdade Ele está dizendo para cada um de nós: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Versículo 9: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, seja corajoso, não se apavore, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Seja corajoso, seja forte, avance, você vai conquistar. Salmo 91:13 diz: você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Você vai fazer isso. E é interessante, né? Interessante que o texto diz: você vai pisar o leão e a serpente. Você pisoteará, né? Pisar é diferente de pisotear. Pisotear é você vai sambar em cima do inimigo, né? Você vai pisotear o leão forte e a serpente. Queridos, percebe duas orientações, dois posicionamentos bíblicos para a minha vida e para a sua vida, duas propostas que algumas vezes nós temos dificuldade de conciliar, e por ter dificuldade de conciliar nós somos derrotados. Mas quando nós conseguimos alinhar, conciliar a humildade com a ousadia, a coragem, da forma bíblica, da forma correta, isso traz vitória. Por isso que o tema da minha mensagem, o tema desse pensamento é o seguinte: nada sou, mas tudo posso. Nada sou, mas tudo posso. O meu subtítulo é: como conciliar a humildade com a ousadia. E aí tem um versículo que acho que ele pode nos dar um fundamento, uma base aqui, de como conciliar a humildade com a coragem, com a ousadia, de forma a agir com saúde espiritual e maturidade cristã. Romanos 12:3 diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Existe uma outra versão que diz: ninguém pense de si mais do que convém. Mas pelo contrário,
tenha um conceito equilibrado, um conceito ajustado, um conceito alinhado, um conceito conciliado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, sobre isso que nós queremos conversar, conciliar a humildade com a coragem, com a ousadia. E para isso, eu quero usar o exemplo de um personagem bíblico que eu imagino, acho que ele pode inspirar as nossas vidas, pode ensinar bastante as nossas vidas. Nós vamos ler alguns versículos que se encontram em 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 1, 4, 5, 10 e o versículo 11. Versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Deixa eu voltar um pouquinho aqui e fazer um pano de fundo para você entender o contexto deste versículo. Israel, naquele tempo, vivia debaixo do reinado de Saul. Saul, ele tinha recebido uma orientação clara de Deus, e em um determinado momento, Saul, ele não obedeceu, ele desobedeceu essa ordem que ele tinha. Por causa dessa desobediência, Saul perdeu o favor de Deus, a bênção de Deus na sua posição de rei. Deus, ele disse: Saul não vai mais reinar. Eu vou levantar uma outra pessoa, eu vou levantar um outro rei para a nação de Israel. E naquele tempo existiam duas figuras de autoridade que eram evidentes na nação: a posição do rei, ocupada por Saul, e a posição do profeta, que era Samuel. E o profeta, enquanto Saul era o rei, era o gestor da nação, era aquele que administrava a nação de Israel, era aquele que comandava o exército, era aquele que tinha a figura e as funções de um rei. O profeta, ele tinha uma função distinta de ser o representante de Deus para a nação. Portanto, o profeta, ele tinha o ofício profético, onde ele era a boca de Deus. Ele trazia a mensagem de Deus, ele compartilhava com as pessoas aquilo que Deus queria fazer. E as pessoas, então a nação toda, tinha profundo respeito, honra e consideração, tanto pelo rei, como também pelo profeta. Porque aquilo que o profeta dissesse, era Deus que estava dizendo. Ok? E agora nós estamos em uma situação onde, por causa de uma decisão de Saul, Deus fala com Samuel: você precisa fazer algo, porque eu vou levantar um novo rei. Tá? Esse é o contexto da história que a gente vai ler aqui. Vamos voltar a ler o versículo 1. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Versículo 4. Samuel fez o que o Senhor disse. E quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: Você vem em paz? Percebe a consideração, o respeito que as pessoas tinham pela figura do profeta? Ele chegou em Belém, as autoridades de Belém se aproximaram de Samuel, tremendo de medo, porque se ele viesse com um juízo, eles estavam perdidos. Por isso eles perguntam: você vem em paz? Com cuidado, com receio, com medo. E aí Samuel responde no versículo 5. Respondeu Samuel: sim, eu venho em paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou a Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Agora no versículo 10. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Espera aí. Você recebe na sua casa a visita de um dos homens mais importantes da sua nação. Você recebe na sua casa aquele que tem a palavra de Deus na sua boca. Você recebe na sua casa aquele homem que naquele tempo
definia o que Deus estava querendo executar. E esse homem pediu: eu quero ter um tempo com os seus filhos, porque Deus escolheu um destes. E de repente, ele vê os 7 filhos, e Deus mostra para ele, fala para ele, para Samuel: não é nenhum destes. Samuel acha estranho e faz uma pergunta, meio ilógica até, mas vou fazer uma pergunta. E a pergunta é a seguinte, versículo 10. Então perguntou Samuel a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Poderia continuar lendo a história aqui, mas nós conhecemos essa história. Davi então é chamado lá do pasto, lá do meio das ovelhas, e ele vem até a casa do seu pai, a casa de Jessé. Davi é visto por Samuel, e Samuel então recebe de Deus a direção, e Deus fala para Samuel: é esse o escolhido, ele será o novo rei de Israel. E aí Samuel unge com aquele chifre com óleo, ele unge a Davi como rei. Nós conhecemos essa história. Mas pense comigo, o profeta da nação vem até a tua casa, e ele diz o seguinte: Deus falou que ele vai escolher um dos seus filhos, ou que ele já escolheu um dos seus filhos, para ser o novo rei de Israel. Traga os seus filhos aqui, que ele vai mostrar quem é. Se você fosse Jessé, você ia chamar os seus filhos. Agora, não sei por que razão, Jessé, na cabeça de Jessé, passou o seguinte raciocínio: chama os 7, mas e Davi? Davi, não. Davi não. Davi é um menino. Davi é o caçula. Não, Davi acho que não. Davi, não precisa de chamar Davi. Imagina, ele é o mais novo, vai começar pelo mais velho, com certeza, até chegar em Davi já achou o escolhido. Davi não vai ser. Você deixaria de chamar algum dos seus filhos para essa reunião? Jessé deixou. Jessé não chamou todos. Ficou um. Ainda bem que Samuel perguntou, né? Porque podia ser que ele pensasse: imagina que ele esquecer de chamar algum filho hoje, né? Talvez a reunião mais importante da história dessa família hoje, ele não vai chamar algum dos filhos, imagina. Mas você pensou: Davi não. Davi não precisa. Deixa Davi lá cuidando das ovelhas. É mais importante ele estar cuidando das ovelhas do que ele estar aqui para ser ungido como rei. O personagem que vai nos ensinar um pouquinho hoje é Davi. Davi, desde moço, ele aprendeu a ter uma postura de humildade. Desde pequenininho, Davi, ele aprendeu a ser humilde. Ele serviu o seu pai, cuidando das suas ovelhas com muito zelo. Mas com muito zelo. Ele cuidou das ovelhas do seu pai como ninguém jamais cuidaria. Depois a gente vai mostrar um pouquinho mais isso. Mas, aos olhos das outras pessoas, Davi não era visto como alguém de grande relevância, nem de grande propósito, nem mesmo pelos seus irmãos ou seu pai. Davi não era enxergado pelas outras pessoas como alguém diferenciado, alguém relevante. Não, Davi é o caçula. Davi, ele cuida de ovelhas. Davi não vai fazer nada grande na sua vida. Davi é um pastorzinho. Quando Davi, em um determinado momento, ele se encontra no campo de batalha, não porque ele quis e não porque ele era um soldado, mas porque o pai dele tinha pedido para ele levar comida, pão, queijo, para os seus irmãos, que estes sim eram guerreiros, estavam no fronte de batalha, faziam parte do exército de Israel, e Davi foi lá como o mensageirozinho da família, para levar pãozinho e queijinho para os seus irmãos, e ele se depara com um gigante que está desafiando o exército, e ele fica indignado com aquilo, e ele se dispõe, ele se oferece para ser então um guerreiro, um soldado, que ia lutar contra um grande gigante, um grande guerreiro,
e ele se apresenta a Saul. A resposta que Saul dá para ele, 1 Samuel 17:33, Saul respondeu assim: Davi, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Mas você, Davi? Davi, se enxerga, Davi. Davi, menos, Davi. Menos, Davi. Fica na tua, Davi. Volta lá cuidar das ovelhas do seu pai, Davi. Percebe que as pessoas não enxergavam Davi de uma forma honrosa ou alguma expectativa de que ele pudesse executar algo de relevante. Quando ele assumia um posicionamento, uma disponibilidade desafiadora, ele era imediatamente questionado e dito na cara dele: não, você não pode fazer. Poderíamos até concluir: puxa, Davi deveria ter muitos complexos de inferioridade. Né? Imagina, está lá cuidando das ovelhas, descobre que os irmãos dele, o pai dele, estão numa reunião com o profeta para escolher o rei, e ele nem sequer foi lembrado. E se foi lembrado, acharam que não era necessário ele estar lá. Davi devia ter complexos de inferioridade. Seus pais e seu pai e seus irmãos não consideraram a possibilidade dele ser um escolhido de Deus. Quando ele se voluntariava para um serviço desafiador, diziam na cara dele: você não é capaz. Diziam isso no rosto dele, na face dele. Deve ter sido, assim como eu fui, muitas vezes, o último a ser escolhido para o time de futebol. Já participou daquela que os 2 melhores jogadores são chamados para o ímpar, e daí um ganha, e agora você escolhe primeiro e você depois, e vão escolhendo: eu quero esse, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero aquele outro. Né? Davi provavelmente era aquele que ficava: ei, agora eu, e sempre escolhia um outro, e Davi era o último. E aí quando chegava a vez dele: Davi, você vai no gol. Já passou por isso? Não. Já passei. Várias vezes. Pensa, uma ripa, quando era novo, pequeno não, né? Pequeno não fui. Mas quando era novo, um palito desengonçado. E aí ia montar o time de futebol. Falando: não, esse esse não vai dar certo. Não pode ficar no teu time, não precisa vir para o nosso, não. Até isso já passei. Né? Quando era basquete era diferente, mas no futebol era assim. Davi provavelmente era o último a ser escolhido. Né? Deve ter passado por esse tipo de situação. Davi devia, portanto, ter problemas de autoestima com todo esse bullying que ele sofreu. Imagina, desde pequeno, sendo considerado menor, menos provável. Eu tenho uma mensagem que eu preguei anos atrás, tem que recuperá-la. Davi, o improvável. Né? Aquele que ninguém considerava que poderia algo relevante ser feito através da vida daquele rapaz. Devia ter muito complexo, devia ser muito... Mas, queridos, Davi vai nos ensinar algo. Davi vai nos ensinar algo. Eu não sou contra, né, esse cuidado que é necessário ter e que hoje as pessoas manifestam. Na verdade, hoje tem bastante enfoque nessa questão de bullying e tiração de sarro, e tantas pessoas ficam tão preocupadas porque as crianças, né, são às vezes judiadas, tiram sarro. Queridos, eu quando era criança, quando estava na escola, eu era muito tímido, mas muito tímido. Se o professor chamasse o meu nome para responder alguma pergunta, mas era só ele falar o meu nome, eu ficava vermelho. E aí as pessoas viravam para mim: olha, está vermelho. Aí eu ficava roxo, azul. E aí tiravam sarro. Sabe qual que era meu apelido na infância? Torre Eiffel. Né? Por causa da altura. E falavam. E fazem isso. E as pessoas fazem isso e são cruéis. E crianças, gente, quem tem filhos sabe, as crianças sabem ser cruéis. Né? Só que aí a gente fica pensando: coitado, uma vítima. Essa criança vai ter traumas o resto da vida. Essa criança não vai ter uma boa saúde emocional. Ela vai ter uma baixa autoestima, porque na escola os outros tiram... Gente, e vão tirar mesmo.
Desculpa falar isso, não sou favorável a que isso aconteça, não é disso que eu estou dizendo, só que nós precisamos aprender a ensinar nossas crianças, a elas terem a percepção que Davi teve, porque Davi não era complexado, Davi não tinha baixa autoestima, Davi não ficou uma pessoa complexada por causa da rejeição que ele sofreu. Mas o que Davi fez? Como Davi lidou com essas situações aqui? Davi nos ensina um grande segredo de vida. Qual o segredo? Ele nunca pensou de si mesmo baseado na forma como os outros o enxergavam. Davi nunca concluiu a sua identidade a partir da opinião que as outras pessoas tinham a seu respeito. Davi, ele não considerava, ele não valorizava, ele não permitia que aquilo que as pessoas pensavam ou diziam sobre ele afetasse o que ele tinha de compreensão a respeito da sua identidade. Porque não importa o que as pessoas dizem, mas importa aquilo que Deus diz. Davi, ele resolveu, ele definiu, ele decidiu que importava para a sua identidade ele saber quem ele era. Ele queria somente saber uma opinião: o que Deus pensa de mim. E Davi, ele conheceu esse pensamento de Deus a seu respeito, e isso deu a ele uma identidade sadia, humilde e ousada. Veja só o que Deus pensava a respeito de Davi. Atos 13, 22, Deus mesmo fala a respeito de Davi. O texto diz assim: depois de rejeitar a Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Quem testemunhou? Deus. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Essa era a base da identidade de Davi. Deus me ama. Eu sou amado por Deus. É interessante que quando Deus ele registra essa característica, um homem segundo o meu coração, Deus estava falando a respeito ainda do tempo em que Davi pastoreava as ovelhas do seu pai. Era daquele momento ainda que Deus já tinha reconhecido esse coração em Davi. E o que nós podemos entender que é importante nesse contexto? Davi, já moço, novinho, caçula, nós aprendemos, Davi recebeu da sua casa, do seu pai, a tarefa mais chata, a tarefa menos importante. Davi, você vai cuidar das ovelhas. Já viu uma ovelha doidona, louca, assim, sair correndo e tal? Não, Davi, ovelha é quietinha. Ovelha fica ali no lugarzinho dela. Põe a ovelha ali no pasto e sossega, Davi. A tarefa menos relevante, a tarefa mais sossegada, de certa forma, não exigia muito. E Davi, então, ele, desde pequenininho, foi lá cuidar das ovelhas. O filho mais moço, o caçula. Só que aí Davi falou: eu estou aqui sozinho, eu e essas ovelhas, eu vou descobrir uma coisa. Eu vou descobrir como ter intimidade com o meu pai, com o meu Deus. E Davi, ele tocava harpa. E Davi começou ali, enquanto cuidava das ovelhas, nenhuma saía correndo, nenhuma estava doidona naquele dia. Ele falou: eu vou tocar minha harpa aqui. E começava a dedilhar, começava a compor. Vários dos salmos são composições de Davi, provavelmente muitas delas inspiradas nesse tempo. Eu consigo imaginar um cenário, por exemplo, Davi sentado ali numa colina, as ovelhas ali pastando, uma graminha verde gostosa, um riachinho, uma água cristalina. E Davi de repente começa a olhar aquilo e fala: puxa, essas ovelhas têm uma vida boa. Elas não se preocupam com nada. Eu estou pastoreando, estou cuidando delas, eu conheço os lugares que têm o melhor pasto e eu levo elas até esse pasto. Eu conheço os riachos que têm as águas mais cristalinas e frescas. E aqui, esse riacho é um, e elas estão ali bebendo uma aguinha gostosa. Elas nem têm noção de perigo que possa ter ao redor aqui, porque se surgir algum perigo, eu afasto, eu afugento, eu mando embora, eu cuido.
elas têm um pasto gostoso, elas têm uma água fresquinha, deliciosa, elas não têm nem sequer muita noção do risco, do perigo, porque eu cuido delas. Mas pensando bem, eu tenho uma vida boa, porque o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. Ele me leva a pastos verdes, Ele me guia a correntes de águas tranquilas. Mesmo que eu ande num vale de sombra ou morte, eu não temo mal nenhum, nem tenho noção do perigo, porque Ele está comigo. E aí ele pega a harpa dele e começa a compor, né? Compor a partir do relacionamento, da percepção e da compreensão que ele tem de relacionamento, ele e Deus vai revelando a ele como ele é amado, assim como ele ama as ovelhas. E a identidade de Davi vai sendo revelada a ele a partir do amor do pai. Davi, você é um homem segundo o meu coração. E por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? E aí, entre outras características, nós podemos afirmar que Davi era humilde e também era ousado, corajoso. Ele conseguia conciliar essas duas importantes características de forma correta e de forma saudável. Vamos ver alguns dos princípios na vida de Davi que nós podemos então imitar, nós podemos copiar, nós podemos aprender com ele. Colossenses, capítulo 3, versículo 23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Quando nós lemos esse texto, a nossa tendência é pensar assim: tudo aquilo que eu fizer eu preciso fazer como para o Senhor. Eu não devo fazer isso para as pessoas. Eu preciso fazer para Deus. Eu não estou buscando reconhecimento das pessoas, eu estou fazendo para Deus. Mas é interessante que quando nós olhamos esse texto, podemos também entender, quando o texto diz, não façam para os homens, isso me inclui. Não faça para você mesmo, você é homem. Não faça para o seu benefício. Não faça as coisas para você sair ganhando. Faça para Deus e não para você mesmo. Faça para o Senhor. Não procure o seu próprio benefício. E aí nós podemos ver que Davi, quando analisamos a sua existência, a sua vida, as suas decisões, as suas jornadas, Davi sempre teve foco em fazer a vontade de Deus em tudo o que ele fazia. Aliás, não foi esse o testemunho do próprio Deus? Ele é um homem segundo o meu coração e fará tudo aquilo que eu quiser. Não foi isso que Deus falou? E Davi de fato era assim. Ele fazia tudo para o Senhor. Apenas uma vez, Davi ele teve uma atitude egoísta, onde ele quis ser beneficiado. Naquele cenário da mulher de Urias. Não vou entrar nessa história para não estender, mas naquele momento sim, ele teve uma atitude, um posicionamento egoísta, e isso teve uma consequência tão amarga que ele aprendeu rapidamente: não vale a pena. Qual consequência, pastor? Depois você lê a história, mas ele perdeu um filho. Ok? Consequência tão trágica que ele entendeu e aprendeu rapidamente: eu não quero mais viver buscando a minha satisfação, mas eu sempre vou buscar fazer aquilo que Deus quer. Ele, quando fixava os seus olhos, ele aprendeu que quando ele fixava os seus olhos e ações em fazer a vontade do Pai, ele tinha êxito, tinha satisfação, enquanto que se buscasse a sua vontade pessoal, ele colheria um sabor amargo. Vamos voltar aqui à história de Golias, para observar isso de uma forma mais clara. Vamos ler 1 Samuel 17, versículo 8 ao versículo 10. Estamos de novo naquele cenário onde Golias está desafiando as tropas de Israel, desafiando que surja um guerreiro único que lute contra Golias. Então vamos ver aqui esse texto, versículo 8 ao 10. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão.
E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar comigo sozinho. Davi fica sabendo dessa situação, desse cenário, desse gigante Golias que está desafiando as tropas, e toda a tropa, todo o exército morrendo de medo. Ninguém tinha coragem de aceitar o desafio, e Davi fica sabendo daquilo, ele fica indignado, e Davi, ele se posiciona. Lá no versículo 36 de 1 Samuel 17, parte B do versículo, Davi diz assim: quem é este filisteu incircunciso? Não. 26. 1 Samuel 17, 26. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi fica indignado com aquela situação. Percebe aqui o corajosinho? Quem é esse cara que está falando dessa forma? Quem ele pensa que ele é para desafiar os exércitos de Deus? E Davi, então, ele fica indignado, ele se posiciona, e Saul fica sabendo. Ouve falar a respeito de um rapazinho que chegou lá no meio do exército e que está bravo. O menino está agitado, está bravo, está indignado. E aí Saul manda chamar Davi. Vamos ler agora do 31 ao 37. O texto diz assim: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo, eu, irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: o teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Perceba que desde que Davi cuidava, pastoreava as ovelhas, ele nunca se considerou como beneficiário do seu trabalho. O que Davi disse para Saul? O seu servo cuida das ovelhas de seu pai. Davi não disse: eu cuido lá das minhas ovelhas. Não, eu cuido das ovelhas do meu pai. E é o seguinte, acharam que ia ser uma tarefa chata, monótona, que era simples para um menininho cuidar das ovelhas do seu pai. Mas um dia apareceu um leão, um dia apareceu um urso. E aqui, para mim, chama muito a atenção o zelo de Davi. Apesar de Davi considerar que aquelas ovelhas não eram dele e ele não era o beneficiário daquele trabalho, aquelas ovelhas eram do seu pai. Quando surgiu o leão e o urso, Davi, ele teve zelo, ele teve cuidado. Pense comigo, você tem um filho, um moço, e você diz para ele: filho, vai lá e cuida das ovelhas do papai. E daí no fim do dia, ou no meio do dia, ele volta um pouco agitado, assim: pai, aconteceu uma coisa. O que aconteceu, filho? Pai, é o seguinte, eu estava lá cuidando e de repente entrou no meio do rebanho um leão. E esse leão abocanhou uma das ovelhas, tirou, saiu correndo. Pai, nós perdemos uma ovelha. Mas como assim, filho? O leão entrou lá. E você está bem, filho? Está tudo bem com você? Não seria essa a minha reação, a sua reação? Davi, tá bom, foi uma ovelha, paciência, mas também o que você ia fazer, né? O leão, o outro dia o urso, né? Tá bom, Davi, tá tudo certo, não tem problema, né? Tudo bem. Mas Davi teria toda a desculpa para não fazer nada, ou pelo menos dizer: opa, vai embora, leão, leva uma ovelha só e acabou. Mas Davi não pensava assim. Eu cuido das ovelhas do meu pai me confiou essa responsabilidade. E eu não vou perder nenhuma delas. E se for necessário, e foi necessário, eu lutar com um leão, queridos, se for necessário
eu entrar num ringue com um urso, eu vou fazer isso. E aconteceu. E Davi, então, ele, nesse zelo, nessa posicionamento de vida, onde eu não faço nada para mim, mas eu faço para o meu Pai. Tudo que eu faço para o meu Pai, eu faço com zelo. Isso colocou Davi em um ambiente do resultado sobrenatural. Porque você vencer um leão agarrando na juba dele, não é normal, filho. Né? Ou é normal? Você entrar numa briga com um leão, né, e primeiro você golpeia, você esmurra, você bate, você dá soco, você, né, bate no leão até o ponto que você consegue tirar a ovelha da boca dele. E aí o leão vem para cima de você. Agora sim, agora eu vou terminar o serviço. Normal? Não é normal. Mas por que Davi teve essa ousadia? Porque ele não fazia para ele, ele fazia para o Pai. E ele sabia que a capacidade não era dele. Ele tinha essa humildade e essa ousadia. Por fazer o seu trabalho para o Pai com todo zelo, até o inacreditável de matar um leão e um urso, ele foi capaz de realizar. Quando Davi se posiciona para lutar contra o gigante Golias, mais uma vez, não é para si mesmo que ele está fazendo, mas para mostrar o poder de Deus. Davi, quando ele resolve se voluntariar para guerrear contra Golias, ele não está buscando fama, ele não está buscando ser conhecido, ele não está buscando ser ovacionado, mas ele decidiu ser a resposta de Deus para aquela situação. Ele decidiu ser a vitória de Deus para o seu povo. Você consegue perceber aqui a humildade e a coragem caminhando juntas? Vamos ver novamente o versículo 34 ao 36. Dizendo assim: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, e quando aparece um leão, um urso, ele leva a ovelha do rebanho, e leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. O teu servo pôde matar o leão, pôde matar o urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles. Se a gente para a leitura nesse ponto, nós podemos pensar assim: ô guri corajoso, ô menino arretado. Na verdade, a gente poderia até pensar: ô rapazinho arrogante, hein? Tá-se. Né? Tá se achando, né? Eu peguei o leão, eu matei o urso, e esse incircunciso aí vai ser como um deles. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu já fiz antes, vou fazer de novo. Se nós parássemos a leitura naquele ponto, a gente poderia julgar assim. Só que aí, nós percebemos que ele é corajoso sim, mas o final do versículo 36 mostra que Davi não estava buscando o seu benefício, mas estava motivado para ser a resposta de Deus para aquela situação. Vamos ler o finalzinho do 36 de novo, onde a gente parou. Por que Davi ele se posicionou dessa forma? Pois Golias desafiou os exércitos do Deus vivo. Coragem, mas não coragem para si. Coragem, mas coragem para ser a resposta de Deus. E no versículo 37, nós vemos que a sua coragem está alicerçada numa base que se chama humildade. Veja lá o 37. O Senhor que me livrou, não fui eu. Não fui eu que tive a capacidade de vencer o leão. Não fui eu que fui o bonzão que venceu o urso. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele vai me livrar das mãos desse filisteu. Percebe aqui por que Davi é corajoso? Davi não é corajoso porque ele agora entendeu que ele pode. Mas Davi é corajoso porque ele sabe que quem está nele pode. Eu não sou nada, mas eu tudo posso. Eu não sou ninguém, mas o Deus vivo, Ele age, Ele pode agir através de mim. E como Ele já agiu antes, Ele fará novamente. Davi tinha plena consciência de que a capacidade de realizar o extraordinário de matar um leão, um urso, ou até mesmo um gigante, não era dele, mas era sim de Deus. Com base nesta reflexão que tivemos até aqui, eu queria incentivar você em duas posturas. Em duas posturas. Primeira postura: seja como Davi. Seja como Davi. Tom, como assim ser como Davi?
Aprenda a se enxergar como Deus te enxerga. Aprenda a olhar para você como Deus te vê. Deus olha para você através da obra de Jesus. E por isso Deus te vê perfeito, qualificado, capacitado, amado. Tenha consciência de que sem Jesus nós não somos nada. Mas por causa dele você vive Isaías 54:17, que diz: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda a língua que acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço em nome deles, declara o Senhor. Seja como Davi, enxergue-se como Deus te enxerga. Você é um escolhido de Deus. Deus olhou para você e Ele decidiu te ungir. Deus olhou para você e disse: você é um rei, você governará, você influenciará, você abençoará, você vencerá, ou você já é um vencedor. Eu decidi olhar para você, e Deus só olha para cada um de nós através de Jesus Cristo, querido. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, qualquer pessoa é enxergada por Deus através da obra de Jesus. Nós não somos enxergados por Deus por causa dos nossos méritos, das nossas ações, dos nossos acertos ou erros. Deus olha para cada um de nós através de Cristo Jesus, lavados, redimidos por causa de Jesus, perdoados por causa de Jesus, e por isso, hoje, filhos e filhas amadas de Deus. Eu e você precisamos aprender a nos enxergar como Ele nos enxerga. Não sou nada mesmo, não posso coisa alguma mesmo, não tenho capacidade em mim mesmo, mas Ele escolheu me amar. Mas Deus escolheu amar, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não conhece o impossível, o Deus que pode fazer todas as coisas na minha vida e através da minha vida, me escolheu. Me escolheu para ser uma bênção, me escolheu para trazer vitória para aqueles que estão perto de mim. Ele me escolheu, Ele decidiu me amar. A obra de Jesus Cristo alcançou a minha vida, transformou a minha vida, me tornou uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se eu era um derrotado, se eu era um perdido, se as pessoas não me davam valor, isso não importa, porque Deus me faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Ele me deu autoridade. Ele me faz pisar serpentes e escorpiões, e nada pode me causar dano, porque eu sou um escolhido de Deus, porque Ele me ama. Não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com a sua bondade. E por isso eu sou ousado, e por isso eu sou humilde. Eu sei que eu não posso, eu sei que eu não sou, eu sei que eu não consigo, mas eu sou um privilegiado, porque mesmo assim Ele decidiu me encher da sua unção. E quem são esses inimigos que pensam em se levantar contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Meu primeiro incentivo à sua vida: pare de se sentir vítima. Pare de olhar para trás, cavocar o passado e dizer: mas eu sou um coitado, porque minha professora um dia... Quer saber o que é uma humilhação? Vou contar um negócio para vocês, quase ninguém sabe disso. Eu falei que eu era uma ripa, eu era magro, mas eu era magro. Pensa num cara magro. Mais. Tom, tanto assim. Quer saber? 4ª série. Minha professora de biologia, nem tinha biologia na 4ª série, né? Como é que chama? Ciências. Vem cá, ô Eiffel. Eu quero dar aula de anatomia para os alunos. Tira a camiseta. Eu passei por isso. Tadinho, você traumatizado o resto da vida, porque na frente de 40 coleguinhas de classe, eu fui exposto como uma magricela raquítico na turma, e todo mundo pôde ver todos os meus ossos. As coisas velhas ficaram para trás. Do moleque que tinha
vergonha ficava vermelho, roxo, azul, que foi exposto para a sala de aula na universidade. Quem que chamaram para ser o orador da turma? Aquele que era cheio do Espírito. Porque eu sou alguma coisa? Não, mas Deus me forjou na igreja. Então, pare de olhar para o passado, cavocar o passado, para tentar justificar que eu não posso, eu não sou, eu não consigo, tadinho de mim. Você é um escolhido do Deus Altíssimo. Ele te chamou para você ser cabeça, não cauda. Ele chamou para você reinar, Ele chamou para você vencer, Ele chamou para você ser um instrumento de salvação sobre a terra. Ele chamou você para ser as mãos dEle. Quando você toca as pessoas vão ser curadas. Ele chamou para que os seus pés levem a presença dEle por onde você for. Ele chamou você para na sua boca Ele colocar as palavras dEle e trazer libertação e salvação para a vida das pessoas. Ele chamou você para você ser os ouvidos dEle e ouvir as causas do povo. Ele chamou você para você olhar com amor para a vida das pessoas e ser o olhar do próprio Deus sobre a terra. Seja como Davi. Enxergue-se como Deus te enxerga. Deus não te vê como um derrotado, Deus não te vê como um falido, Deus não te vê como um Zé Ninguém. Deus vê você, sabe como? Assim como Jesus é, neste mundo nós somos. É a palavra que diz isso. E um segundo desafio que eu queria deixar para mim e para você é: seja como Samuel. O quê? Seja como Samuel. Seja como Samuel. Deixe Deus usar você, assim como Deus usou Samuel, para enxergar os outros como Deus enxergou a Davi, o ungiu e o capacitou. Vocês estão se distraindo, presta atenção. Presta atenção. O que é ser como Samuel? Ser como Samuel é permitir que Deus use a sua vida para você enxergar as pessoas como Deus enxerga e você ungir, você capacitar essas pessoas para que elas reinem. Samuel teve um encontro com um menino que nem sequer o seu pai lembrou dele. Mas Samuel foi os olhos de Deus, Samuel foi a mão de Deus para enxergar naquele menino aquilo que ninguém achava que ele seria. Samuel foi usado para dizer para aquele menino que era esquecido, desqualificado, desconsiderado por todos, e dizer para aquele menino: você será o rei. Samuel foi usado por Deus para ser a boca dele sobre a terra, para declarar sobre aquele rapaz, sobre Davi, que ele seria levantado por Deus para reinar sobre aquela nação. Por causa da escolha de Samuel, usado por Deus para levantar a Davi como rei, é que hoje nós ouvimos Jesus, filho de Davi. Foi estabelecida ali a linhagem familiar do próprio Senhor Jesus na escolha de Samuel. Obviamente, a escolha de Samuel debaixo da direção de Deus. Mas Samuel, ser como Samuel aqui, é ter a consciência de que Deus pode usar a minha vida e a sua vida para levantar as pessoas, exaltar as pessoas, ungir as pessoas, declarar sobre as pessoas: você nasceu para reinar. Se hoje as pessoas dizem que você não pode, se hoje as pessoas dizem que você não consegue, se hoje alguém diz que você não tem condições, se hoje te esquecem, eu vim aqui dizer para você: você é um rei, você foi chamado para ser uma rainha, você foi chamado para influenciar, para governar. Se a sua família não soube te tratar, se o teu pai te esqueceu, se a tua mãe judiou de você, se os teus irmãos te desprezam, eu vim aqui para dizer para você: Deus tem um propósito para a sua vida, e é um propósito extraordinário, que vai mudar a história dessa nação. Eu sou Samuel. Seja como Samuel. Seja usado, permita-se ser usado por Deus para resgatar propósito das vidas daqueles que são esquecidos, desprezados. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.